Bom, gente, então nós vamos dar continuidade aqui às nossas formações. Dessa vez eu decidi gravar para colocar no meu canal no YouTube. Até também uma maneira de divulgar o nosso grupo. Você que está nos assistindo a esta formação, nós temos um grupo de formação católica todas as terças-feiras aqui no Seminário da Prainha, né? Ao lado da Igreja da Prainha. Você que quiser frequentar, é todas as terças-feiras, de 19 horas às 20 horas da noite, toda terça-feira. Então vocês que estão me acompanhando aí no YouTube, sintam-se convidados a participar. É um grupo de formação católica que pertence, não é o Daniel que é fundador, não pertence ao Daniel, pertence à Catedral Metropolitana de Fortaleza. Amém? Então você que também quer mais informações sobre esse grupo, fale comigo no Instagram, Daniel Silveira Fonteles, e também no meu WhatsApp. Se você quiser anotar o WhatsApp, dá pausa aí no vídeo que eu vou dizer agora e vai lá pegar a caneta. DDD 85, o número é 996890098. Então, gente, boa noite aqui para vocês que estão aqui presentes hoje, né? Louvado seja Deus. Hoje nós vamos aqui ver o que está lá no Catecismo da Santa Igreja, no número 150. Já chegamos aí em uma formação que está sendo uma bênção, o nosso grupo formativo, graças a Deus. E hoje nós temos por tema sei em quem pus minha fé. Ele vai falar aqui do que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Eu peço que, se possível, os que trouxeram a Sagrada Escritura, abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 12. Nesta formação, nesta catequese, nós vamos nos aprofundar aqui nesse tema, sei em quem pus minha fé. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Todos abriram? Amém. Eu vou ler aqui na tradução de Bíblia que eu tenho em mãos, né? Até recomendo essa tradução de Bíblia para quem ainda não tem, que é a tradução nova da CNBB, né? Por incrível que pareça, aí um católico recomendando uma Bíblia da CNBB, né? Muita gente fala e etc, mas essa Bíblia, ela foi recomendada pelo Padre Paulo Ricardo. Ele fez um vídeo de mais de 1 hora falando muito bem desta Bíblia aqui, né? Você que ainda não tem esta tradução, a nova tradução da CNBB, essa Bíblia veio muito boa, né? E uma recomendação do Padre Paulo Ricardo a gente valoriza muito. 2 Timóteo 1,12 diz assim, na tradução que tenho em mãos: por causa disso estou suportando também os presentes sofrimentos, mas não me envergonho, pois sei em quem acreditei, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o que me foi confiado. Amém? Então nós vamos falar aqui sobre a questão da fé, né? O Catecismo da Igreja, no número 150, vai dizer: a fé é primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus. É ao mesmo tempo e inseparavelmente o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. A gente já tinha falado em uma das nossas formações essa questão da experiência pessoal com Deus. Nós temos que entender um pouco mais sobre isso, essa questão da experiência pessoal com Deus, né? Cada um de nós devemos ter essa experiência com Deus. E é como eu disse a vocês, Deus é um Deus único, imutável, acima de todas as coisas. Mas que cada um de nós temos uma experiência única com Ele dentro de nossa realidade humana. Você passou por situações que eu não passei, etc. Cada um tem a sua experiência com Deus dentro de sua realidade.
Aqui a igreja sempre orienta que os pais devem ser responsáveis para dar esta vida espiritual aos seus filhos já no início, ali com o batismo, né, a educação cristã. Por quê? Porque todo ser humano necessita de uma experiência pessoal com Deus. Então o catecismo, ele diz que a fé é primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus, uma adesão. Então, dentro da minha experiência com Deus, eu sou conquistado por Deus, ao ponto de eu dizer como Paulo disse: eu sei em quem coloquei a minha fé, eu sei em quem pus a minha fé. Paulo foi esse que foi um dos homens que foi conquistado verdadeiramente por Deus dentro de uma experiência pessoal. Paulo, alguns estudiosos até dizem, né, que Paulo ele era tão complicado de ser evangelizado, porque ele foi um cara muito perseguidor dos cristãos, arrancava a cabeça dos cristãos, né, decretava perseguição aos cristãos, e ele era tão complicado a ser evangelizado que o próprio Jesus teve que vir evangelizar, senão ele não se convertia. Você imagina o grau de perdição que era Saulo, né? Ao ponto de ele ter que ver Jesus ter que evangelizar, ele cair do cavalo, né? E assim, ele ter aquela experiência única com Jesus Cristo. Você vê como existe esse esforço de Deus, né, de conquistar o coração, até mesmo daqueles que são os mais perdidos, aqueles que são os mais complicados. Mas veja, o catecismo ele deixa de forma muito clara nesse número 150 que a fé, primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus, é ao mesmo tempo inseparavelmente o assentimento livre. Ou seja, Deus ele te deu a liberdade e ele quer agir na sua vida dentro da sua liberdade. Ele não quer forçar você a nada. Mas a experiência com Deus, quando ela acontece de forma pessoal e verdadeira, você se rende ao chamado de Deus, né? Por que hoje você faz parte de um grupo, de uma comunidade ou de uma pastoral? Por que você serve gratuitamente ao Senhor? Por que você se dedica diariamente? Por quê? Porque a conquista foi verdadeira. Então nós somos conquistados por esse amor de Deus que nos tira de duas grandes prisões que geralmente o ser humano se encontra. Quais? Certa vez disse também em uma das formações que já tivemos, que é a ignorância e as mentiras. Então a experiência pessoal com Deus, ela nos tira da ignorância. A gente passa realmente a conhecer Deus, não plenamente, porque isso é impossível. Não tem como eu dizer que conheço a Deus plenamente, porque Deus ele é infinito, né? Então a minha cabecinha é muito pequena para isso tudo. Mas eu passo a ter uma experiência de conhecer a Deus. Nesta experiência eu sou conquistado e eu me rendo ao Senhor. Então é algo muito pessoal e dentro de sua liberdade. Você é livre, né? Então você é livre para querer ou não a verdade. Então dentro dessa realidade de amor que Deus ele busca conquistar os seus filhos, cada um de nós, dentro dessa experiência pessoal, o que é que ele deseja para cada um de nós? Ele deseja a nossa felicidade. Muitas das vezes as pessoas erram esse alvo, né? Tanto que quando você vai estudar sobre a palavra pecado, você vai ver que o significado, as raízes do significado desta palavra é errar o alvo. Então você querendo ser feliz e você erra o alvo, né? Quando você, em vez de se entregar a Deus, você se entrega a algo que quer tomar o lugar de Deus e acaba que conseguindo. Quantos que deixaram a droga, os vícios carnais, tomaram o lugar de Deus na vida, né? Ou seja, quem está no trono da sua vida? Se não for Deus, tenha certeza que vai ser outra coisa. Então o Senhor ele deseja nos conquistar, então ele deseja nos libertar da ignorância e das mentiras, porque todos nós temos essas prisões. Quantas pessoas que estão enganadas na mentira das heresias, das seitas existentes no mundo, do ateísmo, nesta mentalidade também que hoje surgiu com muita força
que são pessoas que vivem como se Deus não existisse. Elas até falam de Deus, né? Colocam lá aquelas musiquinhas, né? Avisa aí, não sei o que, favela venceu, não sei o que eu superei, que Deus é não sei o que na minha vida, que Deus está no controle. Veja, eles fazem Deus ser alguém que te dá prosperidade financeira, que você venceu numa profissão, ou porque você está dentro de um carro caro. E eles idealizam um Deus que não exige nada, um Deus que aceita tudo, um Deus sem uma doutrina. E isso é algo absurdo, porque lá em Tito capítulo 2, no versículo 1, diz que o teu ensinamento seja conforme a doutrina. Então existe uma doutrina, né? Então não existe esse Deus que inventaram sem doutrina. Há uma doutrina, há uma verdade absoluta, né? Esse Deus que na nossa atualidade foi inventado, principalmente na nossa atualidade aí por esses blogueiros, por esses artistas. Veja, eles falam a frase graças a Deus, por exemplo, porque virou um ditado popular. Eles falam de um Deus, né? Mas qual Deus que eles falam? Não é porque pronuncia Deus que seja o verdadeiro Deus. Então o Catecismo da Igreja, ele fala que a fé é primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus e ao mesmo tempo, inseparavelmente, o assentimento livre de toda a verdade que Deus revelou. Veja, a verdade ela é revelada por Deus e não o contrário. Não é eu que vou revelar a verdade, não é eu que vou ser proprietário de uma verdade que eu mesmo fabriquei. Isso é diabólico, porque o demônio é quem quis fabricar suas próprias regras, né? Que quis fabricar uma mentalidade que brotasse dele, da rebeldia dele. Então nós precisamos, primeiro, entender que devemos sim ter uma experiência pessoal com Deus, mas essa experiência pessoal, ela não está fundamentada naquilo que eu acho ou naquilo que eu sinto. Muitas pessoas estão fundamentando a experiência com Deus naquilo que elas acham que Deus é, naquilo que elas acham que é verdade. E não é assim que funciona. Existe uma verdade absoluta. Entenderam? Então, esta verdade, onde é que ela está? Nós vamos ter aí a verdade nos 3 pilares da fé católica: Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Você pode perceber que o Deus que inventam, ele sempre está fora dos 3 pilares da fé católica. Olha que interessante, né? Você já percebeu isso? Será que você já, como católico, já percebeu que sempre que falam de um falso Deus, ele sempre está fora dos 3 pilares da fé? Porque se você puxa essa mentalidade que está sendo pregada hoje para dentro dos 3 pilares da fé, ela vai ser denunciada e desmentida. Então existe um único Deus, existe uma única verdade, assim como existe uma única igreja. Hoje, quando você vai falar isso, as pessoas passam a dizer que você está tendo intolerância religiosa, que você está... vocês são donos da verdade. Vocês estão querendo puxar para vocês apenas as outras religiões, as outras igrejas. Isso é tudo coisa do demônio, só vocês que têm a santidade. Veja, essas falas, gente, são estratégias para menosprezar a verdade absoluta e fazer com que exista um relativismo. Hoje o relativismo é mais fácil. Veja, qual é a mentalidade do relativismo? É que cada um tem a sua verdade. E daí eles dizem que você tem que respeitar as pessoas, certo? Porque cada um tem a sua verdade. Sim, você tem que respeitar, mas o fato de você ter que respeitar não pode te impedir de discordar. Olha que interessante. A pessoa pode chegar para mim falando de um Jesus que não é o da Bíblia, que não é o que a tradição prega, não é o que o magistério prega. Aí, pelo fato de eu ter que respeitar, eu tenho que concordar com tudo que
que aquela pessoa está falando referente a Jesus? Lógico que não. Respeitar o outro não quer dizer que você é obrigado a aceitar tudo que o outro diz. Então Paulo diz, eu sei em quem eu coloquei a minha fé, que é no Deus verdadeiro, no Deus único, e não em um Deus fabricado pela imaginação humana. E nesse mesmo número do catecismo vai falar isso, que nós não colocamos a nossa fé em algo que vem da carne. Então nós temos essa certeza, eu sei em quem eu pus minha fé. O que é que te faz ser católico? Né? Porque você sabe em quem você colocou sua fé. Pode chegar qualquer pessoa falando 1000 coisas, 1000 textos bíblicos. O demônio também sabe textos decorados da Bíblia. Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4 vai falar que o demônio utilizou de um texto bíblico para tentar desviar Jesus Cristo, e ele utilizou de forma distorcida, e é isso que os hereges fazem, né? É isso que os mentirosos fazem, é isso que os mundanos fazem. Inclusive eu publiquei um vídeo fazendo uma dura crítica a uma festa de carnaval fora de época, que fizeram um carnaval num domingo de Páscoa e atrapalharam a missa, e o padre foi lá e tal. Se você chegar naquela multidão que estava ali pulando carnaval, perto de onde ia ser celebrada a Santa Missa, e atrapalhou o barulho do trio, o barulho do trio elétrico atrapalhou a Santa Missa, se você chegar naquelas pessoas e perguntar a elas, você acredita em Deus? Elas vão dizer que sim, mas elas estão vivendo como se não acreditassem. Isso daí é o quê? É o ateísmo prático. Ou seja, o cara diz que acredita em Deus, mas na prática ele vive como um ateu. Então, será que eu e você sabemos em quem colocamos a nossa fé? Pois se soubermos em quem colocamos de fato nossa fé, e se esse Deus que eu coloco minha fé, né, a quem eu creio, é o Deus verdadeiro, ele tem uma doutrina, ele tem os seus mandamentos. Ele não é um Deus que existe de acordo com minha imaginação. O Frei Raniero Cantalamessa, no livro Ungidos pelo Espírito, na página 122, ele diz assim: o segredo é oferecer-se por completo, sem reservar nada para si mesmo. Isso aqui é muito interessante e se encaixa de forma muito perfeita. Depois eu vou mandar a foto de todo esse escrito aqui lá no nosso grupo de formação, tá? Vou mandar para vocês. Tudo que eu anotei aqui para vocês também anotar aí no caderno de vocês e depois fazer uma boa revisão. Ele diz, o segredo é oferecer-se por completo. Não pode ser um oferecer pela metade. É por isso que Nossa Senhora diz o quê? Fazei tudo o que Ele vos disser. Ou seja, tudo, não é uma parte do que Deus pede. Muitas pessoas estão escolhendo, né, o que acreditar, o que obedecer. Muita gente diz assim, eu prefiro crer num Deus de amor, num Deus que não condena, num Deus que não é um Deus opressor. Deus, ele nos ama do jeito que eu sou. Veja, por detrás dessas falas, o que é que está acontecendo? Um esforço de justificar os seus próprios pecados e permanecer nos seus pecados. É eu fazer de tudo para que a mentira passe a ser verdade e a rigidez da verdade passe a ser mentira. Eu estou me esforçando para mim poder dizer assim, Deus me ama, eu permanecendo, me lambuzando no pecado, né? E esse amor de Deus aceita eu ser assim, Ele vai me salvar desse mesmo jeito. Meu irmão, sim, Deus lhe ama, independente de qual for a sua situação, mas esse amor de Deus, Ele é um amor verdadeiro que deseja a sua mudança. E esse amor, ele também te alerta de que se você morre em pecado mortal, se lambuzando no erro, gostando de permanecer ali, você vai para o inferno. E falar isso, gente, não é agressivo. Pelo contrário, isso é uma caridade que você faz. Lógico que você não vai chegar para uma pessoa, ei meu filho, mude, senão você vai para o inferno, sua praga. Não vai fazer isso. Mas você vai chegar, conversar e dizer,
Do jeito que você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Isso é uma caridade. Você sentar e conversar com quem você deseja orientar. Será que seria caridade eu ver um irmão caminhando para um abismo e eu não alertá-lo? E eu não chegar para ele e conversar. Ah, Daniel, mas tem pessoas que não nos dão acesso. Ok, reze por essas pessoas. Até busque acesso de conversar, se você puder. Se você não tiver acesso nenhum, porque tem gente que não dá. Quando a gente começa a conversar, já acha que você está querendo dar lição de moral, que você está querendo ser melhor do que elas, como se você não tivesse pecado nenhum. Ok, respeite o espaço das pessoas, mas tente, né? Se não deu, reze por essas pessoas. Nós precisamos rezar para que essas pessoas conheçam a verdade. Esse ensinamento do Frei Raniero Cantalamessa, que diz, né, que o segredo é ofertar-se completamente, ele está unido aí ao que o catecismo está dizendo. É uma decisão livre minha de se ofertar a Deus inteiramente, não reservar nada para mim mesmo. O que é isso? O que é esse não reservar nada para mim mesmo? É que se a minha entrega ela for completa a Deus, eu vou acolher tudo o que Deus quer de mim. Eu não vou fabricar nenhuma regra para mim. Você que está aqui hoje, nessa noite, né, nessa formação, será que você não está fabricando alguma regra para você mesmo? Para saciar algum desejo carnal seu? Porque tem gente que faz isso, né? Diz assim, olha, eu sou católico, mas eu acho que isso não é pecado. Eu acho que isso, né? Eu sou católico, mas quando eles colocam esse mais, já é preocupante, né? Agora, você também pode usar esse mais de forma positiva, como eu sou católico, mas eu não sou como esses aí que vivem no mundo e não quer saber de doutrina, não. Ó, desse jeito até dá certo, né? Mas muitos usam esse mais para dizer o quê? Eu sou católico, mas eu acho que isso aqui não é pecado, mas eu acho que isso não é errado. Então você começa a... Veja, essa entrega sua não foi completa. Por quê? Porque você está fabricando regras para você mesmo, certo? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode levantar o dedo que eu permito você falar, certo? O catecismo lá no número 152, ele vai dizer assim: não se pode crer em Jesus Cristo sem participar de seu Espírito. Nesse número do catecismo 152, fala algo muito importante, né? Não se pode crer em Jesus Cristo sem participar de seu Espírito. Veja, tem que dizer que acredita, mas não é só dizer que acredita. Não é só esse acreditar, ele tem que ser acompanhado pela obediência. Porque esses dias eu vi um herege protestante dizendo, nossa gente, porque aquilo ali foi o cúmulo, porque ele disse assim, não, quem crê já está salvo. Você não vai ter julgamento para você. Você já está salvo, porque você crê. Essa mentalidade, ela é luterana, né? Lutero, ele dizia, peca fortemente, mas também crê mais fortemente ainda. Ou seja, não importa se você pecar gravemente ou não, se você crê em Jesus, você já está salvo. E essa mentalidade, ela é herética, ela é mentirosa. Isso daí, gente, isso não pode estar na nossa mente como uma verdade. Pode falar, Vitor. Daniel, realmente vem de Lutero, né? Justamente devido aos seus pecados, para ele se justificar, aí ele veio com essa mentalidade, não importa o que eu faça, é só eu crer que eu serei salvo, Deus ele vai me perdoar porque eu tenho que crer e serei salvo. Por isso que essa mentalidade vem até hoje pelo pai do protestantismo, que foi Lutero, né? Pois é o esforço de tentar se justificar. Então veja, uma pessoa que tinha uma vida desregrada como Lutero, gente, se você for ver aí os escritos de Lutero, nossa, é algo assustador, assim. Ele tem até escritos dele que ele fala muito mal do Papa, né? Ele sempre foi alguém que, desde quando ele teve essa rebeldia, ele sempre atacou muito ao Papa, muito, muito.
Ele dizia que queria que acabar, né, com o legado do papado e tal, e que o Papa beijasse o traseiro dele. Olha só, a linguagem era completamente satânica. Então veja, esse esforço de querer se justificar, e essa mentalidade, ela vai ter origem lá na queda dos demônios, né? Na queda de Lúcifer e dos demônios. Eles fabricar as próprias regras, querem ter autonomia e assim se desligam de Deus. E você vê que isso foi ultrapassando os séculos, né? Então muitas pessoas que quiseram fabricar suas próprias regras, seus próprios entendimentos, né, caíram nessas armadilhas satânicas. Então, se você sabe em quem você colocou sua fé de fato, que é em nosso Senhor Jesus de verdade, você não vai fabricar suas regras e nem vai tentar justificar os seus pecados. Nós temos que prestar atenção nisso. Então, não se pode crer em Jesus Cristo sem participar de seu Espírito. Então tem que ser participante. Ou seja, não é só dizer que acredita. Eu tenho que obedecer. Não é verdade? Lucas capítulo 11, versículo 13. Na palavra vai dizer assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, vamos unir esse texto de Lucas 11, 13 com o que a gente acabou de ler no Catecismo. Eu quero ser participante. E para isso eu preciso clamar o Espírito Santo. Peça que o Espírito Santo desça sobre a sua vida. Gálatas 5 vai dizer, né, que nós temos que ser guiados pelo Espírito e não pela carne. Então, não se pode crer em Jesus Cristo sem participar de seu Espírito. Eu preciso participar. E isso o Espírito Santo nos auxilia, a graça de Deus nos auxilia a obedecê-lo. Mas para isso eu tenho que clamar o Espírito Santo. Eu tenho que buscar ter intimidade com o Espírito Santo, para que eu possa realmente ser participante, né? Lá em João 3,6 vai dizer: o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Então eu preciso, meus irmãos, buscar ter esta intimidade com o Espírito Santo, para que eu possa me manter na caminhada de fé. Então, o que o Catecismo nos ensina, que nós precisamos ser participantes, né? Que nós precisamos ter ação, que nós precisamos obedecer ao Senhor. Isso é muito necessário para o nosso entendimento, e também é necessário nos esforçarmos para que de fato isso aconteça. João 4,24 vai dizer o quê? Deus é Espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Tem muita gente que está querendo adorar a Deus em espírito, mas negam a verdade. Você vê essas pessoas que falam desse Deus que aceita tudo. Essas pessoas sentimentalistas. São sentimentalistas. Eles acham que o que basta é você ter uma vida de... Tem gente que diz assim: eu não estou matando nem roubando, então não estou fazendo nada de errado. Veja, não é assim. Então temos que adorar a Jesus em espírito e em verdade, né? E esta verdade, ela é uma só. Não é na mentalidade relativista, não é a mentalidade que as pessoas têm. A verdade é única e ninguém pode mudar isso. Deus é imutável. Deus é um só. O padre Roger Luiz, ele fala algo muito importante no livro A Profecia do Avivamento, na página 24, ele diz assim: nunca satisfeito, quero sempre mais o Espírito Santo de Deus. Nunca satisfeito. Satisfeito em que sentido? Ele diz o quê? Eu não posso dizer que a minha espiritualidade, tá bom, já sei, já sou de Deus, tá bom, não preciso mais estudar a igreja, não preciso mais ir para pregações, eu não preciso mais de nada, não preciso de mais nada. Já estou satisfeito assim. Não pode isso acontecer, porque senão você esfria na sua espiritualidade e você se desvia. Então o que é que ele quis dizer com isso? Nunca satisfeito, quero sempre mais o Espírito de Deus. Então, unindo isso ao que a gente está lendo hoje no Catecismo, né?
sempre queira mais de Deus. Sempre queira mais. Porque a partir do momento em que você começa a se dispersar dessa realidade de necessidade que você tem, você começa a dar espaço a coisas que vão te corromper. Você começa a dar espaço àquilo que vai te desviar do caminho do céu. Como é que está a minha espiritualidade? Eu estou vigiando, estou orando todos os dias, estou prestando atenção em tudo que me acontece, nas coisas que estão acontecendo no mundo. Qual é os sinais que eu preciso perceber que nós de fato estamos em épocas difíceis, desafiantes, e que eu preciso levar mais a sério a minha espiritualidade, eu preciso levar mais a sério a minha caminhada de fé. Então que nós possamos aprender aqui, como o Padre Roger Luiz disse, né? Eu quero sempre mais de Deus, eu quero sempre mais. No Catecismo, voltando aqui por 150, diz assim: é justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer absolutamente no que Ele diz. Eu preciso crer absolutamente no que quem diz? Que Deus diz, né? Veja só, seria vão e falso pôr tal fé em uma criatura. Ou seja, vai ter muita gente querendo falar de um falso Deus. Vão querer falar de um Deus que eles inventam, de um Deus light, né? Tem muita pregação aí light, né? Vamos falar de um Deus light aqui, que agrade a todos. Uma pregação adocicada. Tem muita gente com diabetes espiritual aí. Então, de tanto procurar pregaçõezinhas doces, que não denuncia o pecado, que não fala de mudança de vida, que não prega apologética. Eu creio, gente, que o grande mal hoje é a falta da apologética, a defesa da fé. E quando eu falo de apologética, não é somente refutar os argumentos protestantes, não, é refutar os argumentos dos ateus, da mentalidade modernista, várias mentalidades modernistas que hoje existem. A falta da apologética está destruindo pessoas em massa. Então, acredito que o avivamento ele tem que vir acompanhado dessa apologética. Como é que eu vou pregar um Deus que aceita tudo? Um Deus que só fala de combater dengue, como os teólogos da libertação fazem, né? Um Deus que só fala de projeto social, de ecologia, de um falso ecumenismo. Cara, isso só tem prejudicado e desviado pessoas. Se toda homilia de todo padre em toda paróquia fosse cajado mesmo, denunciando os pecados, denunciando as coisas mundanas, as seitas, o mundo não estava do jeito que está hoje, não. É porque falta pregar a verdade. Então tem gente que fala assim, ó, Deus te perdoa, Deus te acolhe, mas esquece de dizer, mude de vida. Porque Jesus, quando diz, teus pecados estão perdoados, o que é que ele diz logo em seguida? Vai e não tornes a pecar. Veja, existe o acolhimento, mas ao mesmo tempo a verdade dita, a verdade de fato pregada. E isso está faltando. Então as nossas catequeses aqui, elas vão ter a verdade. E isso não é muitas vezes atrativo para a maioria. Se nós talvez estivéssemos fazendo aqui um encontro de cura e libertação, estava cheio de pessoas. Por quê? Porque querem um Deus servidor. Querem um Deus garçom, que eu levanto a mão, faço um pedido, depois eu faço o pagamento com um dízimo ou uma doação na missa. Está errado. Então que nós possamos querer conhecer mais de Deus, crer no Senhor e obedecê-lo. Porque lá em Marcos 16:16 vai dizer, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, né? Tem aí uma mentalidade mundana querendo fazer você não acreditar na verdade absoluta. Eles querem corromper a nossa mente, eles querem corromper o nosso coração. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Vai lá, Wita. E tipo assim, e essa mentalidade, né,
relativista, ela veio muito com o protestantismo, né? Veio com Lutero, porque Lutero, ele justamente, era da escola daquele, eu acabei esquecendo o nome dele, não sei se é Guilherme de Ockham, alguma coisa assim, e justamente trouxe o nominalismo. Aí veio com a força do nominalismo na época, justamente veio o relativismo. Aí por isso que a gente escuta muito isso do protestantismo, e muita gente tem essa mentalidade hoje, porque antes do protestantismo, antes disso, aí, só tinha uma verdade, era da igreja, né? Só tinha a igreja, o que ela falava era o que ela falava. E depois do protestantismo, como essa mentalidade duvidosa, né? Isso, do nominalismo, aí veio tem iluminismo no meio, isso, tem depois tudo vem que isso, não aí presta, isso, vem mentalidade socialista, aí comunismo, aí pronto. Comunismo é muito ismo, né? Aí entrou, comunismo, socialismo, foi muita coisa, né? Veja que a igreja vive uma guerra contra milhares de inimigos, né? Então veja, a verdade absoluta e ao redor dela muita coisa. Você pega a mentalidade LGBTQIA+, que eles atacam a igreja com toda força. Você vê esse povo do iluminismo, a teologia da libertação, protestantismo, né? E tantas correntes de pensamentos que tentam destruir a igreja católica, maçonaria, né? A gente passaria a noite inteira aqui dizendo os inimigos existentes, né? Os inimigos que existem ao redor desta verdade absoluta, né? Você vê que hoje se prega muito isso, que você não precisa ir para a igreja. Então isso está sendo agressivamente pregado, e eles são corajosos e ousados a pregar as mentiras deles. Então nós precisamos ser muito fortes, meus irmãos, na caminhada pela graça de Deus, né? Porque a palavra já vai dizer lá em Mateus 7, do versículo 3 ao 14, que a porta larga é a que conduz à perdição. A porta que conduz ao céu, ela é estreita, e essa porta ela não passou por nenhuma reforma, ela continua estreita, né? Lucas capítulo 24, versículo 25, Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Veja, Jesus, quando ele pregava, era firmeza, gente. Jesus não vinha com pregaçãozinha jujuba, não. Ele diz, ó gente sem inteligência, né? Se fosse do entendimento de hoje, isso seria denominado como o quê? Burrice, né? Ou seja, tem pessoas que são burras porque querem ser, sem inteligência, porque não querem conhecer a verdade. Quantas pessoas que são enganadas porque não estudaram a doutrina da igreja? Milhares. Então Jesus, olha o que é que Nosso Senhor diz aqui. Olha que sério isso. Ó gente sem inteligência, como sois tardos, como vocês ficam tardando, né? Ali, colocando para depois a verdade. Veja. Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que vos anunciaram os profetas. Isso é muito sério. Vocês estão sem inteligência porque vocês querem viver assim. E vocês são tardos em acreditar. Ou seja, fica jogando para fora do coração aquilo que é verdade. São João 23, no livro Diário da Alma, na página 94, ele diz assim: as coisas de piedade devem sempre ter prioridade sobre as outras. Eu sempre devo priorizar, né, aquilo que é de Deus, né? Essa piedade aqui, né, que está dizendo, os meus exercícios espirituais, as minhas atividades espirituais, eu devo priorizar. Priorizem isso, que esse grupo de formação seja uma prioridade, que a sua caminhada de fé seja de fato uma prioridade, que não seja uma coisa assim,
Ah, estou sem nada para fazer, aí vou. Não. Pelo contrário, talvez você vai ter que cancelar coisas para você estar aqui, para aprender mais de Deus. E quanto mais você aprende de Deus, mais você corresponde ao Senhor, né? A gente não pode amar aquilo que não conhecemos, dizia Santo Agostinho. Então, gente, o tema de hoje foi esse, certo? Eu sei em quem pus a minha fé, eu sei que é o Deus verdadeiro, é o Deus único, e nada nem ninguém vai tirar de mim esta fé que tenho em nosso Senhor. Não deixe nada nem ninguém, mesmo que seja só você, no seu bairro, no seu estado, no mundo inteiro, mesmo que seja só você, permaneça firme na sua fé. Então nós abordamos aí os 150, né? Eu tirei aqui partes até o 152 e fiz esta reflexão. Nas nossas próximas formações nós vamos dando continuidade aí dentro de uma sequência no que o Catecismo da Santa Igreja nos ensina. Amém? Então, só para reforçar, toda terça-feira, aqui na Igreja da Prainha, em Fortaleza, Ceará, venha participar do nosso grupo de formação católica, certo? Que funciona aí de 7 da noite até as 8, a gente termina às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois. Sintam-se todos convidados. Quem quiser falar comigo, no começo do vídeo eu disse o meu número, tem meu Instagram também, Daniel Silveira Fonteles, e venha participar para ter mais e mais conhecimento sobre a verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Que Deus nos guarde e nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, eu fiz o sinal da cruz com a mão direita, viu? E vai aparecer com a mão esquerda porque a câmera está invertida. Santa noite a todos, Deus abençoe, salve Maria. Compartilhem.